Capítulo 12. Mas eu não estava preparada. Marilene e Fábio estão sempre se referindo um ao outro com respeito, se abraçando e dando demonstrações de carinho mútuo. Após 3 anos de casamento, parecem ainda estar em lua de mel. Ela conheceu a Jesus há 6 anos, nos momentos de maior sofrimento de sua vida. Ele é cristão atuante e líder em sua denominação há vários anos. Hoje estão num impasse por causa de problemas do passado, de antes de se conhecerem. Por mais que se amem, o coração está fechado e a comunicação cortada. Haverá solução? Outro casal amigo, a quem chamaremos Pedro e Paulina, também vive momentos dramáticos em seu casamento de 15 anos. Quando os conhecemos, tinham pouco tempo de convivência e muitos sonhos. Acompanhamos de perto a primeira gravidez e o nascimento do primeiro filho. Participávamos com eles das alegrias de uma união pautada na palavra de Deus e eles dedicavam grande parte de seu tempo e muito dos recursos adquiridos em seu trabalho para a obra do Senhor. Mais 2 crianças chegaram com o decorrer dos anos e continuamos mantendo contato, sempre pensando em Pedro e Paulina como uma unidade indissolúvel. Ela investiu no lar e na criação dos filhos, decidida a dedicar-se a eles enquanto eram pequeninos, para garantir uma formação cristocêntrica. Enquanto isso, ele crescia na profissão e suas viagens de negócios eram cada vez mais longas, para lugares mais exóticos. Paulina não podia acompanhá-lo devido à escola e à necessidade de estabilidade de 3 meninos. Há 6 anos, ela descobriu que ele tinha uma amante num de seus campos de trabalho. Confrontou-o e ele negou. Tentou ganhá-lo com amor, fazendo o que ele gostava, mas suas tentativas vinham de encontro a um muro de negação e distância. Hoje, o lar cristão ainda existe para ela. Ela não evoluiu, é quadrada demais e nunca a amei, diz Pedro. Lídia e Letícia foram literalmente criados na igreja por pais zelosos. O senhor Juvelino, diácono, e a dona Andradina eram os zeladores da igreja. Houve uma suspeita de que o senhor Juvelino estivesse envolvendo-se com outra mulher, mas como não havia provas, ele não foi confrontado. Um dia as manchetes dos jornais denegriram a reputação de toda uma igreja e espatifaram os sonhos de Lídia e Letícia. Homem mata mulher, não a dele, com 37 facadas e desaparece. O senhor Juvelino, cristão pacato, matou por ciúmes a amante e abandonou a família para não ser preso. Uma senhora refinada, conhecida como sábia expositora da Bíblia e há muitos anos dirigente de educação cristã, declarou-se recentemente: mas o perdão às vezes é impossível. Acho que é a coisa mais complicada da vida cristã. Convidei-a a examinar comigo um trecho de Mateus que não foi dirigido especialmente às mulheres, mas nos afeta profundamente porque uma das áreas mais doídas na nossa vida cotidiana é a incapacidade de conceder perdão. Começa com uma passagem comumente utilizada para regulamentar a disciplina na igreja, em Mateus 18, 15 a 20. Prefiro pensar que esses princípios são aplicáveis a todo cristão, partindo do indivíduo e atingindo a igreja e a comunidade maior em que se vive. Se teu irmão pecar contra ti, o primeiro passo seria um confronto pessoal, em particular, sem a presença de outros, e a meta é ganhar o irmão. Se ele não ouvir, o ofendido deve levar 2 ou 3 testemunhas para um novo encontro, a fim de estabelecer assim a palavra. Em terceiro lugar, se numa reunião privada não houve reconciliação, o caso deve ser levado à igreja. E se após todos esses passos não houver arrependimento, a orientação divina é: considera-o como gentil e publicano. É interessante observar que nesse contexto encontramos um dos principais ensinamentos a respeito da oração, onde lemos: se concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Versos 19 e 20. É óbvio que Jesus falava sobre problemas entre irmãos, porque então Pedro perguntou: Jesus, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Verso 21. Pedro sabia que o padrão de Jesus era superior ao da tradição judaica, que dizia que se deveria perdoar 3 vezes, mas não imaginava a magnitude do que Deus ensina.
até 70 vezes 7. Em Lucas está escrito: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Lucas 17, 1 e 2. Em seguida, vem uma explanação sobre a necessidade de perdoar um irmão, ainda que num mesmo dia ele tenha pecado 7 vezes. A exclamação do apóstolo após essas palavras foi: Senhor, aumenta-nos a fé. O perdão é uma questão de fé e a fé não precisa ser muito grande, basta ser como um grão de mostarda. Além disso, é também prova de obediência. O trabalhador não espera que após um dia de trabalho pesado, o patrão o mande descansar antes de servir a mesa. E se o empregado tiver executado todas as suas incumbências, não deve supor que receberá agradecimento ou deferência especial do patrão. Fez apenas a sua obrigação. Naturalmente, Deus tem também um padrão a ser seguido pelos senhores, e o patrão cristão deve aprender de Jesus uma atitude de humildade. Contudo, do ponto de vista de quem serve, quando faz bem, está apenas cumprindo a sua ordem. A submissão não merece destaque especial, é o que se espera do servo. E em matéria de perdão, a obediência é nosso dever, não uma virtude que mereça recompensa. Fizemos apenas o que devíamos fazer. Um terceiro aspecto a ser considerado é que, em última instância, só Deus pode perdoar os pecados. Marcos 2, 7 e 10. Entretanto, no que concerne a faltas cometidas contra nós, se não perdoarmos, não estamos aptos a receber o perdão de Deus. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14 e 15. A falta de perdão interrompe as orações. A respeito desse assunto, Marcos relata as seguintes palavras de Jesus: E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11, 25. Quando Pedro fala aos maridos sobre a necessidade de viver com discernimento, tendo consideração para com a mulher, tratando-a com dignidade, ele dá uma razão: para que não se interrompam as vossas orações. 1 Pedro 3, 7. Muitas vezes, os erros mais difíceis de perdoar são os que infligem sentimentos de desconsideração, falta de respeito e desprezo à dignidade humana do cônjuge. Sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. 1 Pedro 3, 7. Nem marido nem mulher tem mais cacife junto ao trono de Deus. E quando dentro do lar há competição e luta pelo poder, surgem sementes de amargura e falta de perdão. O resultado é a interrupção das orações. Outra consideração importante relativamente a esse assunto é a restauração. Não basta esquecer e passar a ignorar o pecado do irmão. É necessário visar ao restabelecimento da pessoa que errou, bem como do seu relacionamento com aquele que foi ofendido. José no Egito foi uma figura histórica real. Foi também um tipo de Cristo, perdoando os familiares e trazendo-os ao palácio para comer de sua mesa quando houve fome na terra. O apóstolo Paulo foi severo em suas palavras aos coríntios a respeito da disciplina a ser aplicada a um indivíduo em pecado. Contudo, em sua segunda carta a eles, falando sobre alguém que causou tristeza à igreja, afirmou: basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. 2 Coríntios 2, 6 a 11. Confirmar o amor àquele a quem perdoamos é prova de que somos obedientes ao Senhor. Além do mais, a remissão é necessária para que Satanás não tenha um trunfo contra nós quando procurar nos acusar com suas artimanhas. Conheço muitas mulheres que desejam uma vida mais próxima de Deus, vivem em obediência às formas externas da vida cristã, mas suas orações acham-se seriamente interrompidas pela falta de perdão.
Por vezes, nutrem amargura contra pessoas anos a fio e não entendem por que suas petições em favor do marido, dos filhos ou de situações difíceis permanecem sem resposta. Em Colossenses 3,13, temos a seguinte admoestação: suportai-vos, não no sentido de aguentar, mesmo contrafeito, e sim oferecer suporte, apoio uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. João, o evangelista amado, narra a história de uma mulher surpreendida num grande pecado. Embora manuscritos mais antigos não incluam esse trecho, a maioria dos estudiosos do Novo Testamento acredita ser registro de um incidente genuíno. Jesus havia passado algum tempo em oração no Monte das Oliveiras e, tendo voltado ao templo, o povo correu para ouvir seus ensinos. Então os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher apanhada em flagrante adultério, um erro claramente condenado e nunca justificado na Bíblia. Entretanto, essa grave transgressão, cometida por duas pessoas, levou a julgamento apenas um dos réus. O companheiro de pecado dessa mulher não estava no quadro. Só ela fora levada ao templo para ser julgada e apedrejada, segundo a lei. Seus algozes estavam definitivamente omitindo alguns fatos e assim mesmo queriam uma resposta de Jesus. Mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? João 8,5. Ele não respondeu, mas continuou escrevendo na terra com o dedo. Contudo, eles insistiram, e ele deu-lhes uma resposta, que penetrou fundo, ferindo a consciência de cada um. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedras. João 8,7. E eles foram se retirando um por um, até que ficaram só o Senhor e a acusada. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. João 8, 10 e 11. Quando Jesus nos perdoa, ninguém pode levantar acusação contra nós. Ademais, ele nos dá condições de seguir em frente e não incorrer no mesmo pecado. O mestre antevia sua obra salvadora que levaria Paulo a escrever anos depois. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 33 e 34. Menciono essa história porque muitas vezes nos esquecemos de que, se o Senhor nos perdoou, temos de nos perdoar a nós mesmas. Muitas mulheres cristãs vivem sob o peso de pecados passados, já perdoados. Continuam paradas onde estão, esperando que se inicie o apedrejamento. Freud e outros estudiosos do sistema humano de psicanálise acharam que os problemas se resolveriam se nos libertássemos do sentimento de culpa que assoberba o coração e a mente humana. A culpa não é sua, dizem eles, mas dos pais, dos avós, dos genes, do ambiente, das circunstâncias de outros. Mas ao responsabilizarmos outros pelos nossos pecados, aumentamos o círculo de pessoas e circunstâncias contra as quais nutrimos amargura. E não resolvemos o problema do perdão. E ao negarmos a nossa culpabilidade, denial, termo utilizado na psicologia para expressar a negação da realidade, tapamos o sol com uma peneira, pois não enganamos ninguém. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João 1,10. Jesus oferece uma solução para o problema da culpa. Vai e não peques mais. Oferece ainda condições para que possamos cumprir sua ordem. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 1, 9 a 2 e 2. O perdão não é apenas uma questão religiosa, nem só uma situação psicológica, nem tampouco um caso jurídico. Abrange todo o nosso ser. Ou cremos na palavra de Deus e recebemos sua remissão incondicional, que implica em darmos também essa espécie de perdão, ou frustramos toda e qualquer possibilidade de uma transformação permanente de vida. Uma amiga me disse: ainda não estou preparada para perdoar. Na verdade, muitas vezes somos tentadas a adotar essa postura porque não queremos abrir mão de nossa justiça própria.
Contudo, não se trata de estar preparada ou não. Quanto ao preparo, Jesus contou uma parábola que ilustra outra verdade, a necessidade da prudência. No sermão profético, falando a respeito dos últimos dias, Mateus 24 e 25, Jesus analisa os servos bons e os infiéis usando a figura de um casamento, em que 10 virgens, damas de honra ou testemunhas na nossa cultura, saiam ao encontro do noivo. Deveriam encontrá-lo e iluminar o caminho, conduzindo-o à casa onde a noiva o esperava para consumar o casamento. As sábias, além de ter consigo suas lâmpadas, tinham ainda azeite para um eventual atraso. As tolas também tinham lâmpadas, mas não estavam preparadas para uma demora. Todas dormiram, enquanto o noivo tardava a chegar. De repente o brado, "Ele vem chegando!" De súbito levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas. As tolas pediram azeite às que o tinham, mas as sábias mandaram que procurassem comerciantes que lhes vendessem. Enquanto as nécias procuravam quem abastecesse suas lâmpadas, veio o noivo, e só as que estavam prontas é que o acompanharam à festa. As outras chegaram atrasadas, encontraram a porta fechada e pediram para entrar, mas ele declarou: "Não vos conheço." Algumas pessoas comentam que se casaram sem estar prontas para o casamento ou que começaram a trabalhar sem estar devidamente capacitadas para exercer a profissão, tornaram-se mães e pais sem estar habilitados para criar filhos ou ainda receberam cargos na igreja sem estar em condições de desempenhá-los. Não estavam preparadas para as aflições, para as responsabilidades, nem para os privilégios da vida. Todavia, a falta de preparo não nos desculpa. Nossa responsabilidade é tornarmos-nos aptas. Devemos estudar a palavra de Deus para que saibamos obedecer a ela. Precisamos também esforçar-nos para compreender o que seja o perdão, para que vivamos em conformidade com os princípios do reino, desenvolvendo relacionamentos sadios e que promovam crescimento mútuo. Finalmente, temos de estar preparadas, munidas e ungidas pelo óleo do Espírito, que habita todo aquele que crê, para nos encontrarmos perante o Senhor. Não é apenas num sentido escatológico que viveremos na presença do noivo. Cada minuto de nossa vida pode ser passado com Jesus, agora mesmo. Estejamos prontas. Ele nos amou e se entregou por nós, purificando-nos por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, 26 e 27.